A gente vai se fazer de maluco. É a melhor opção que a gente encontrou. Se fazer de maluco. Se for, mano, já fala que eu vou abraçar. A gente só precisa definir uma linha. Porque do jeito que tá não vai dar certo. Só que aí é foda, porque, tipo assim, eu me sinto um lunático, tá ligado? Eu me sinto um lunático. Porque na Libertadores em 23, eu avisava, eu falava assim, rapaziada, ó, mano, o bagulho tá acontecendo aí, alguém tem que impedir, alguém tem que parar, alguém tem que fazer alguma coisa. Todo mundo falava, não, calma, cara. No próximo jogo eles vão pegar esse tal adversário aqui, não vai dar. No próximo jogo eles vão enfrentar esse aqui, não vai dar. Pô, mas se passar, vai jogar com esse aqui, aí não tem como. Tá, esse aqui já bateu o teto dele na competição, beleza, irmão, beleza? E aí os caras foram campeão, né? E aí eu vou perguntar na boa, porque eu sou um moleque tranquilo. Qual vai ser o desenrolo agora? Porque já tá na semi. E aí, meu irmão? Mano, calma, no próximo jogo eles não vão passar, né? Ia pegar o City. Não, do City não vai passar, ele pegou o Al Hilal, Bumba. Ô, Renato, o que tu fez hoje? Ah, mano, o que eu fiz hoje? Eu fiz uma aposta o Vasco ser campeão da Sul-Americana e não ser rebaixado no Brasileiro. Isso foi o que eu fiz hoje. Por quê? Porque eu preciso de um motivo pra continuar vivo, tá ligado? Porque esse Mundial tá tirando todos. Todos os motivos que tinha pra continuar vivo, o Mundial tá vindo e tá falando, não, esse motivo não tem mais. Não, mas esse motivo aqui eu vou levar comigo também. E aí eu tô tentando, tá ligado? Eu tô tentando de todas as formas. Mas eu não sei mais o que fazer. Entende o que eu tô falando? Eu não sei mais como proceder. Eu não sei mais, sabe, da onde tirar forças pra continuar. É aquela, como é que é? Estou sentindo minhas forças indo embora, tá ligado? Eu tô sentindo que minhas forças estão correndo de mim. A força que teoricamente era pra ser minha, ela tá me vendo e ela tá fugindo, tá ligado, mano? Não sei se dá pra entender, viado. É uma tristeza do cara. Deixa eu ver o vídeo do Fred Caldeira sobre isso, só pra começo de conversa, mano. Olha como é que ele já tá, velho. Ele não consegue nem disfarçar o quanto ele tá feliz, mano. Ele é tipo o meu oposto no momento, tá ligado? Eu não consigo disfarçar o quanto eu estou triste. Você olha pra cara do Fred Caldeira, ele não consegue disfarçar o quanto ele tá feliz. E aí, como é que fica, mano? Vamos ver. Gente, assim, eu tô ébrio. Para ser um português mais claro, eu estou... Olha a camisa que ele meteu, viado. Olha a camisa que ele meteu. Olha como é que ele vem. Próximo de estar bêbado, mas eu não queria esperar acordar para gravar esse vídeo, porque é um momento tão bonito na nossa história, cara. Eu vim para a véspera de um casamento de uma grande amiga da minha mulher, da Sara, e estamos numa casa com tantos ingleses e britânicos e pessoas de várias nacionalidades, e de maneira muito deselegante eu me isolei da véspera do evento e assisti o jogo do Fluminense. Errado não tá, né? Eu faria isso, por exemplo. Qual é o próximo jogo do Vasco no Brasileiro? É Vasco e Botafogo, né? Jogo brasileiro. Qual rodada? 12ª? Não sei. Faria isso? 13ª rodada. Vai ver um joguinho do mundo. Meu irmão, acho que eu pegava um avião, saía do evento e ia. Aí, cara, tá ligado? Porra. A quantidade de pessoas que veio torcer com a gente. Quem tá filmando nesse momento é o Conor, que é o meu grande amigo e irmão. O Conor, da França, do GTA? Que tava ali comigo desde o apito inicial. Todo mundo entendendo o peso desse jogo, porque para eles era algo muito diferente de entender, porque ou são pessoas de futebol e não entenderam o peso da Copa do Mundo de Clubes que a gente tem, ou são pessoas que não gostam de futebol e evidentemente não sabem o peso. E eu tentei explicar para todo mundo, enquanto muito tenso vendo o jogo e etc e tal. Enfim, eu tô gravando esse vídeo muito mais com a emoção do que com razão e com planejamento, com roteiro, porque o Fluminense está entre os semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes, o que é um negócio que eu não consigo mensurar. Assim, eu não consigo mensurar, cara. Quando começou a competição, eu achei que o teto de qualquer brasileiro, no melhor dos cenários, fosse quartas de final. E sendo bem sincero, eu não imaginei que o Fluminense fizesse parte disso. E a gente... Eu tava aqui em live falando que eu achava que o Fluminense era o que poderia ir mais longe por causa do grupo, mas que ia chegar nas oitavas e tchau, tchau. Adeus. Acabou. Fez. E a gente jogou de maneira perfeita, cara. E assim, antes do jogo, eu sabia e falei aqui que o plano de jogo deveria ser como contra a Inter e deu certo. Porque era isso, era esperar os caras darem um bote para dar outro bote. E é tão lindo ver que primeiro foi um gol do nosso prata da casa, e eu não vou ficar aqui insistindo no ponto de que a torcida pegou no pé, porque eu sei que a torcida reconheceu que pegou no pé do Martinelli de maneira exagerada.
Bom jogador, Martinelli. Ontem a gente fez a react do mano a mano pra esse jogo de hoje. Eu tava falando sobre o Martinelli. Martinelli é bom jogador, vagabundo, trata ele. Agora não tanto, né? Agora o pessoal, também, se não amenizasse, mas tratava ele como se ele fosse um lixo. Tentou compensar isso recentemente, então isso já tá resolvido. Eu espero que esteja, porque o Martinelli é um grandíssimo jogador há muito tempo. E ele é muito, muito, muito bom jogador. E segundo do Hércules. Bom, pô. Cara, o Hércules tá se tornando o nosso talismã, assim, é um negócio... E aí é o que eu te falo, pô, o Hércules é um jogador, brasileiro que tava aí, o Fluminense foi lá, contratou uma contratação que foi até uma surpresa, porque não saíram muitas notícias sobre a negociação, o Fluminense fechou num sigilo, numa rapidez muito fora do normal, e o Fluminense anunciou, e aí eu falo, né, as coisas são justificáveis, Tipo, eu tava vendo um tweet do João Machado, que é um parceiro meu que faz essas camisas que eu uso, que é como se fosse uma roupa mais arrumada, assim, tipo assim, umas camisas lisas, branca, preta, só que de time. Antes ele tinha uma marca que era só do Vasco, e depois passou a ser uma marca de todos os times. Ontem eu tava com uma do Palmeiras, do Daverson, e... vocês estão ligados qual é? E ele fez um tweet, mano, que tipo assim, os clubes brasileiros têm o costume de não valorizar talentos brasileiros. Qualquer coisa que seja de fora, a gente gasta dinheiro com mais facilidade e a gente aceita. E quando eu falo a gente, eu falo as torcidas no geral, com mais facilidade. Por exemplo, o Bahia contratou o Eric Pulga pelo valor que o Vasco contratou o Jean Davi e o Lloyd. Cara, o Eric Pulga é 416 vezes melhor do que eles dois. E aí, onde é que eu quero chegar com isso? O Fluminense é um time que tem valorizado, sim, ativos de fora, mas ativos nacionais também na mesma proporção. E a contratação do Hércules é um negócio que, tipo assim, cara, ele era pra ser um jogador muito mais valorizado. Ele já tinha tido grandes momentos, talvez ele não estava, tipo assim, no melhor momento dele na carreira. Mas, mano, foi uma contratação do c... do Fluminense, que o Fluminense gastou um valor que até, tem ali o seu peso, mas muito menos do que gastaria se esse jogador tivesse, sei lá, fosse argentino, ou se ele fosse de qualquer outra nacionalidade. Então, mano, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nos jogadores daqui, mano. Tipo, o Fluminense tá aí com um Martinelli, que é uma cria da base, aí, o Hércules, que é uma contratação dentro de um mercado nacional, semifinalista da Copa do Mundo de Clubes, ganhando o valor de, quase um investimento de SAF. Claro que vai ter uma retenção de imposto ali, que pelo que eu vi o Mário Bittencourt tá tentando resolver, mas eu falei, o que tá acontecendo é pra mudar o patamar do Fluminense se o Fluminense tiver um mínimo de capricho nas próximas ações da diretoria, tá ligado? Ele entrou, fez o gol contra a Inter, fez o gol contra o Al-Hilal, e a gente foi tão certeiro, né, bicho? Assim, é claro que a gente teve gols perdidos e o Cano deveria ter feito aquele gol que ele driblou o Bono e não fez, e depois aquela que o Arias deu para ele muito bem e ele não conseguiu finalizar com muita velocidade, mas é tão bonito que a gente tenha acertado no plano de jogo. Obrigado, Renato. De nada. Eu tô muito emocionado, eu tô transbordando de alegria, tendo que lidar aqui com ter concentrado parte de uma véspera de casamento para o Fluminense, num casamento inglês, e o noivo estava aqui comigo, sacou? É esse nível de atenção que a gente conseguiu com essa Copa do Mundo de Clubes, e a gente está nas semifinais. Fora o dinheiro, que é muito importante, a gente está ganhando tanto respeito, tanto reconhecimento, que é um negócio muito louco, cara. Eu cresci, eu faço parte da geração que cresceu com o Fluminense. Eu tinha 10 anos de idade quando o Fluminense estava na terceira divisão. Ixi. Eu fico muito emocionado, porque eu tinha 10 anos de idade, e a idade que você meio que pode virar casaca, pode pular cerca e tal. E eu tinha um motorista de van, o Luiz, gente finíssima, vascaíno, Vasco na época... Pular cerca? Voando pra casaca, pode pular cerca e tal. E eu tinha um motorista de van, o Luiz, gente finíssima, vascaíno, Vasco na época voando pra cá. E ele me enchia o saco pra virar vascaíno, e acho que por conta da encheção de saco dele eu fiquei ainda mais tricolor. E eu faço parte de uma geração que sofreu tanto, cara, e ver o Fluminense entre os 4 melhores clubes do mundo é uma parada absolutamente surreal. Eu não consigo entender, eu não consigo mensurar. Eu não sei se vai ser Palmeiras. Acha que o Fluminense pode realmente ser campeão na maior das hipóteses possíveis? Sim.
Sim, mas tipo assim, sem dúvidas. Você acha que vai ser? Não. Tu acha que pode? Sim. Tô falando na boa, velho. Tipo assim, vamos lá, vamos supor que passe o Chelsea ou passe o Palmeiras. O que era mais provável, tá? Fazer esse raciocínio aqui. O que era mais provável? O Fluminense não perder pro Borussia, ganhar da Inter de Milão por 2-0 e ganhar do Al Hilal, os três juntos, ou o Fluminense ganhar um jogo do Palmeiras ou um jogo do Chelsea, pra vocês. O que é, tipo assim, não tô falando que vai acontecer ou não, tô falando o que é mais fácil de acontecer. A segunda opção é um jogo só contra um time que não é um bicho-papão. A gente não tá falando de um, tipo assim, Real Madrid, PSG, que o Botafogo ganhou. Tipo assim, a gente tá falando de um jogo, ok, certo? Qualquer adversário que o Fluminense pegar, sendo Chelsea, que o Flamengo amassou, ou sendo Palmeiras, são adversários que, irmão, se a gente tá considerando que são adversários muito possíveis de você fazer jogo, a gente, logicamente, tá concluindo que é possível de chegar na final. E se chegar na final, irmão, tu vai falar que é impossível de ganhar? Um time que fez 3 jogos de fase de grupos, que fez um jogo de oitavas, quarto jogo, um jogo das quartas e teria feito um jogo da semi. Já teria feito 6 jogos na competição. E pra chegar na final ele teria que chegar sem perder nenhum, porque o Fluminense não perdeu nenhum da fase de grupo, ganhou as oitavas, ganhou as quartas e teria vencido a semi. Mas pode acontecer. Tu acha que vai? Não, mas pode acontecer, pô. Falar que não pode negar literalmente todas as coisas que estão na nossa frente, pô. Palmeiras, não sei se vai ser Chelsea. E pouco importa, não que seja equivalente, mas porque nesse momento eu não quero saber do amanhã, eu quero saber de hoje. E na terça-feira eu vou reunir outra galera para assistir esse jogo e vai ser lindo, porque, cara, isso é um dos maiores momentos da minha vida. Assim, eu achei que a Libertadores fosse ser o ápice e isso aqui tá sendo absolutamente fantástico, cara. Então, assim, obrigado, Conor, que está filmando de maneira muito maravilhosa. Estaremos no Maracanã com ingleses no dia 17 contra o Cruzeiro e eu espero que a gente esteja celebrando a taça da Copa do Mundo de Clubes com a torcida pela primeira vez. Moleque, imagina qual é, viado. Eu amo você que esteve aqui até agora e eu estou ébrio, repito, e vambora. Eu não queria esperar ficar sóbrio para esse vídeo porque esse momento é único e eu tô... Enfim, rapaziada, basicamente é isso. Fluminense, mano, tá na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Como o próprio Fluminense postou, o patinho feio dos brasileiros. E, moleque, é difícil? É difícil. Você descarta? Eu não descarto. Eu acredito que é possível, até porque eu acho que o mais difícil já fez, que foi chegar onde chegou. Agora, você acha que, pô, se chegar agora e tomar taca, qual vai ser a sensação? Pô, a sensação vai ser a mesma no sentido de... Cara, o Fluminense já recebeu um valor aí, nesse momento... Pô, o Fluminense chegou a 329 milhões em premiação, com a vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, tá? Matéria do GE, 4 horas atrás, assim que acabou o jogo. 329 milhões de reais. Vamos supor, tá? Vamos supor que tenha 30% de impostos em cima disso. Saiu a notícia de que o Mário Bittencourt está tentando negociar e tal. Mas vamos supor que tenha 30%. 30% de 330, vamos arredondar, 10% é 33, 30% é 99, você teria que tirar 99 de 329, tá ligado? Daria mais ou menos 230 milhões. Moleque, 230 milhões de reais, isso se o Fluminense não avançar mais nenhuma fase. Mas 230 milhões de reais é como se o Fluminense tivesse acertado a venda de 2 moleques pica da base de 115, ou, sei lá, 3 de 75, mal calculando assim, porque não vai ser um número exato. Mas, cara, é um negócio que, eu volto a dizer, se o Fluminense souber conduzir os próximos meses, é claro que é um time que tem uma arrecadação abaixo de maior torcida no Brasil, é claro que é um time que tem dívidas para pagar, assim como a grande maioria dos outros, mas é um cenário muito, 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 muito positivo, tá ligado? Muito positivo. Não sei se o Fluminense vai pagar algum bicho para os jogadores. Eu vi a notícia e tô olhando agora que os jogadores receberam o Mário Bittencourt gritando 80 no vestiário e tá rolando um burburinho de que seria o bicho repartido entre os jogadores. Não sei se de fato é verdade, mas se for justo, o bicho é uma cultura que existe desde que o mundo é mundo, e pagando 80 o Fluminense ainda ficaria com uma prata no bolso, e 80 daria o que mais ou menos? Vamos botar que sejam 30 no elenco? É porque aí eu não sei se esse bicho se reparte pra comissão, não sei como é que seria. De todo modo, absurdo de
todas as óticas e de todos os aspectos o que o Fluminense está fazendo, e agora é ver se vai continuar essa loucura ou se vai cessar na semifinal especificamente, tá ligado? Vamos ver, mano. Vamos ver, eu não sei, tá ligado? Acha que se for campeão se torna o maior time do Brasil? Não, pô. Mas eu acho que, porra, é um título com peso inestimável. Você não pode, tipo assim, dimensionar o tamanho do peso de ganhar uma competição como essa. Uma competição que, pô, desde que surge, o pessoal fala assim, pô, era difícil ganhar um Mundial. Esse é impossível, tá ligado? O Mundial no modelo que a gente está acostumado é difícil. Esse é impossível. E aí estaria chegando num cenário de ganhar na primeira, ou seja, a primeira Copa do Mundo de clubes de campeão. Então, pô, seria uma conquista de um peso, assim, difícil de você dimensionar, entendeu? Seria difícil de você calcular o tamanho do que o Fluminense está fazendo, tá ligado? Não sei se dá pra entender o que eu tô falando. Eu acho que dá pra entender, né?